Na videoaula de hoje, nós vamos tratar do tema produção cultural, trazendo algumas temáticas importantes na composição dos projetos culturais. É bem verdade que nas últimas décadas, o setor cultural no Brasil, ele foi se transformando. Essa transformação provocou que os agentes culturais que atuam nesse setor também fossem buscando qualificação e profissionalização. Nesse processo, nós identificamos que os projetos culturais ajudam na organização das atividades a serem desenvolvidas por esses agentes. Videoaula 5. Produção Cultural 1. Bem, então vamos começar entendendo um pouco o que é a produção cultural. São todas as práticas que envolvem o planejamento da construção, da elaboração de um produto cultural. O projeto, ele acaba sendo uma coluna dorsal dentro desse processo. É através do projeto que você organiza essas atividades, que você visualiza o processo do início ao fim. Entre as diferenças da ideia e do projeto, você pode ter uma ideia, mas essa ideia ainda não é o projeto. E o que é a ideia? Bem, ela é um substantivo feminino. Ela é a representação mental de algo concreto ou abstrato. O projeto é exatamente a organização dessa ideia, que estava num processo ainda de organização mental. Através do conceito estabelecido pelas Organizações das Nações Unidas, que define projeto como um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo e dados. Através desse conceito, a gente entende que precisa ser trabalhado no projeto cultural todas essas etapas. E aí, para a gente entender um pouco que a partir do momento que a gente inicia a elaboração de um projeto cultural, nós vamos passar para o planejamento, vamos pensar na execução, vamos acompanhar e controlar essas ações que serão desenvolvidas para ter como resultado um produto cultural. Para começar a elaboração do projeto, é importante que se saiba quem está propondo. Então, vamos entender um pouco o papel do proponente. O proponente é, dentro do projeto cultural, quem vai propor a ação. Ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ele, como pessoa física, pode ser um artista, um pesquisador, um técnico ou um produtor cultural. Como pessoa jurídica, ele pode ser uma ONG, uma empresa, uma secretaria. Essas divisões são importantes porque elas vão se relacionar com a própria forma de organizar esse projeto e de falar sobre ele. Muitas respostas vêm no processo de escrita e muitas perguntas precisam ser feitas para que você comece esse processo de organização desse material. O que, como, porquê, para quê, onde, quando, quantos, quais. Todas essas perguntas, elas estão aí pairando do ar enquanto você começa esse processo de elaboração do seu projeto cultural. O projeto ele nasce para solucionar problemas, ampliar ações, apresentar novos produtos culturais, informar ou formar, fomentar encontros, promover e gerar renda. O projeto, com essa ideia da solução dos problemas, então você precisa identificar esse problema de forma clara e começar a falar sobre ele. Para isso, é importante, para que você comece a estruturar essa proposta, esse projeto cultural, é importante você pesquisar o tema, fazer um levantamento estatístico, ver demandas do segmento ou da linguagem, observar as condições de infraestrutura para a execução do projeto e fazer um levantamento bibliográfico, ou seja, saber quem já falou sobre essa temática. A escrita é importante que ela seja feita por mais de uma pessoa.
nesse processo de que você escreve, alguém revisa, você continua escrevendo, refaz, ele vai dando qualidade a esse projeto que está em estado de elaboração. Nós temos aí, dentro dessa estrutura, né, da elaboração, da composição do projeto cultural, 3 estágios importantes: a apresentação, a justificativa e o objetivo. Para a apresentação, podemos dizer que você trata essa sua temática escolhida, você apresenta genericamente a gênese desse problema. Você faz também com que, dentro dessa apresentação, você traz os componentes que são importantes serem citados dentro do seu projeto. Os colaboradores, o próprio proponente, traz um pouco dessa ideia central e do cenário em que esse problema foi identificado. Já na justificativa, é o local de você falar sobre o porquê. Faça aí algumas conexões com outros temas, com outros projetos, com outras pesquisas, com bibliografia, e vá fazendo a exposição de descobertas recentes que envolvem a sua temática. Argumente principalmente sobre a resolução da proposta para esse problema. Já no objetivo, deve-se expressar o que quer alcançar. Isso é o que chamamos de objetivo geral. Ele precisa ser preciso, ele precisa ser rápido, de fácil entendimento. Os objetivos específicos já são a definição dessas etapas a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. E aí eu vou deixar aqui uma dica importante. Os verbos no infinitivo, para iniciar os objetivos, eles são bem importantes e precisam ser lembrados nesse momento da elaboração. Lembre-se que a maioria dos editais e dos fomentos vem de governos, ou seja, é feito através de dinheiro público. Portanto, esses projetos serão financiados a partir desse recurso. Para isso, ele precisa fazer o diálogo com as legislações que vão dar corpo, né, que vão falar sobre o setor cultural. Algumas dessas legislações, a gente pode citar aqui, que são guia, né, do nosso segmento, o Plano Nacional de Políticas Culturais, previsto no artigo 215 da Constituição Federal. O plano foi criado em 2010 e esse plano traz as diretrizes nacionais, né, para todo o Brasil, para todos os estados e municípios brasileiros, diretrizes do pensamento das políticas públicas para o setor cultural. No caso do estado do Ceará, nós temos o Plano Estadual de Cultura do Ceará. E ele foi reformulado agora em 2016. No âmbito municipal, nós temos também, instituído pela Lei 9.989, de 2012, o Plano Municipal de Cultura de Fortaleza. Então, é muito importante que essas atualizações, que o seu projeto, que a sua proposta dialogue com essas legislações vigentes. Elas fortalecem a sua proposta, né? Elas dão corpo ao que você está propondo como um produto cultural que será consequência desse projeto que está sendo elaborado. Uma outra questão muito importante tem a ver com critérios de acessibilidade, ou seja, como o seu projeto pode ser pensado na perspectiva de facilitar e aproximar, equilibrar e democratizar as oportunidades. Então, precisamos entender que a Convenção, por exemplo, sobre os direitos da pessoa com deficiência, ratificada pelo Brasil, ela já existe desde 2006. Na nossa Constituição, ela institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, ela é de 2015 e prevê a igualdade material entre todos.
Assim sendo, de responsabilidade do governo criar condições capazes de fazer com que as pessoas que enfrentam situações desiguais consigam atingir com as mesmas oportunidades. Os editais e os fomentos hoje, eles partem do princípio que essas ações propostas através dos projetos culturais serão ações que têm esse braço voltado para a acessibilidade cultural. Ou seja, você deve criar no seu projeto a possibilidade de que todas as pessoas vão acessar esse seu produto final com tranquilidade, com dignidade. Então, algumas ferramentas podem ser usadas, como a que vocês estão vendo aqui, nessa aula, que é a janela de Libras. Também podemos ter outras possibilidades de acessibilidade cultural, através da audiodescrição. Se o projeto prevê a circulação de um espetáculo ou a apresentação de um espetáculo, é importante se preocupar que esse espaço esteja seja adequado a receber, por exemplo, cadeirantes. Enfim, esses critérios de acessibilidade, eles fazem com que o seu projeto seja um projeto que está preparado para chegar em todas as pessoas. Na estrutura do seu projeto, depois de você iniciar esse processo de pesquisa, de levantamento de dados sobre a temática que você vai abordar e começar a fazer essa divisão textual dentro desses três grandes grupos, né, que seriam a apresentação, a justificativa e o próprio objetivo, é importante que você possa trazer também inovação para a sua proposta. Como nós já dissemos, é um setor que vem se qualificando, se profissionalizando. Nós temos excelentes profissionais na escrita de projetos culturais. Mas o setor cultural é um setor extremamente transversal e ele pode dialogar com outras áreas de conhecimento. Então, você pode trazer dentro da sua proposta algo inovador, uma política cultural, uma ação dentro do campo das artes que dialogue entre linguagens. Você pode trazer uma proposta cultural que dialogue diretamente com outros segmentos. Você pode estar aí num processo que a gente chama de elaboração de projetos criativos, projetos inovadores, que tragam soluções para os agentes, para as comunidades, para empresas e para prefeituras. É muito importante que esses projetos que possam vir a ser colocados em prática através de financiamento público, eles sejam projetos que possam solucionar e resolver algumas demandas. Todo esse trabalho de elaboração do projeto, ele vai facilitar quando você chegar na parte de execução dessa proposta, dessa criação desse novo produto cultural. Essa parte de execução, ou seja, a parte prática, ela deve acontecer acompanhando as etapas que o projeto propõe. No projeto, você vai ter alguns instrumentos que vão ajudar na organização do tempo de execução. É importante dizer que os projetos culturais, eles têm, como a gente viu lá no começo, no conceito, um tempo de execução, um tempo que se inicia e um tempo que finaliza. Então, ele precisa realmente seguir aí essas etapas para que ele seja realizado no tempo certo, com o recurso do financiamento, fazendo com que todos os profissionais e todos os fornecedores possam ser remunerados a partir desse recurso. Então, tudo isso está dentro desse pensamento, né, dessa construção, desse planejamento que é o projeto cultural. Essa
possibilidade que você tem de visualizar o seu processo, né, de execução, de criação de um produto a partir desse escopo e dessa proposta já elaborada e aprovada. Além de pensar tudo isso dentro desse processo de escrita, é importante que você pense também que esse projeto vai sair do papel e vai para a execução. Para isso, desde a sua concepção, é importante que você tenha um bom time. Esse time, ele vai estar expresso na ficha técnica do seu projeto. Nesse momento, é importante que você vá pensando, de acordo com as etapas de execução desse projeto, quais pessoas podem fazer parte dessa proposta. É importante trazer pessoas com experiência, para que elas tragam ali para você, no caso, para toda a equipe, né, as experiências que foram vividas em outros projetos culturais, em outras execuções, mas também é importante abrir espaço para pessoas novas, né, que estão começando a desenvolver ações e que estão ali entrando em contato com o setor cultural. É importante que o seu projeto tenha técnicos, pesquisadores, produtores, além dos artistas. É importante pensar também que o seu projeto precisa prever a remuneração adequada para esses profissionais. Bem, e dito tudo isso, nós vamos para o checklist. O que é um checklist? O checklist é exatamente o momento em que você vai organizar os itens, né, documentais que vão estar prontos para ser anexos a esse projeto. Todo projeto cultural, quando ele vai ser inserido, né, dentro de um edital que vai passar por um processo de concorrência pública, é sempre solicitado alguns anexos documentais. Então, o checklist ajuda você a visualizar todo esse processo também, indicando e organizando se essas etapas estão sendo cumpridas. Relacionar essa ordem das atividades, dos documentos, com a ordem solicitada dentro do seu formulário, também é a garantia de que você vai ter um bom resultado no final desse processo. Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma retrospectiva do que nós abordamos nesse primeiro momento. Falamos aqui da diferença entre ideia e projeto. Você já sabe que o projeto é a instância de organização dessas ideias que vão para o papel e vão se transformar num produto cultural. Nós já identificamos o que é o proponente dentro do projeto. É exatamente o que está por trás da proposta, quem vai fazer essa proposição ou quem vai executar esse projeto cultural. Vimos um pouco a parte da estrutura desse seu projeto, da parte escrita, a necessidade de você fazer uma boa pesquisa, a necessidade que esse processo de elaboração e de escrita necessita, principalmente de ter uma outra pessoa para dialogar junto, né, para que você possa ter aí uma revisão textual depois desse início de elaboração. Os projetos culturais, eles vêm se sofisticando com o passar dos anos. Nós temos muitos profissionais, nós temos excelentes profissionais que vêm transformando todas essas ideias, esses produtos culturais em textos extremamente interessantes. Então é importante que você consiga entender essa ideia e fazer com que ela, indo para o papel, ela consiga espelhar tudo aquilo que foi relacionado, né? Que foi relacionado dentro do problema levantado para que esse projeto cultural possa vir a resolver. Falamos também das legislações vigentes, a importância de que esses projetos culturais, hoje, eles fazem esse diálogo com as políticas vigentes, as políticas
que vão se relacionar com o setor. Muito importante que você mostre dentro da sua escrita esse conhecimento, essa aproximação com as demandas levantadas pelo segmento, pela linguagem ou pela comunidade que está aí envolvida nesse processo de execução desse projeto cultural. Bem, além disso, falar de acessibilidade, mostrar que seu projeto é um projeto acessível, é fundamental. A ficha técnica, ou seja, as pessoas que vão estar trabalhando nessa execução desse projeto cultural, ela é de extrema importância. Inclusive, alguns profissionais podem iniciar nesse processo de elaboração, de construção desse projeto cultural, juntamente com quem está fazendo a escrita dele. Por exemplo, as pessoas da área de comunicação, pessoas que fazem pesquisa dessa temática, algumas pessoas podem estar já contribuindo nesse processo de escrita do projeto. E o checklist, ele vem exatamente para fazer uma organização desse material, identificando as bibliografias que você já leu e já conseguiu inserir, trazendo algumas informações, né, sobre relacionadas à parte de estatísticas que envolvem aquela temática. Então, você pode ter um checklist voltado para a parte da escrita do projeto e também você pode ter um checklist voltado para a parte de inserção desse projeto nos formulários e nas plataformas. Bem, tudo isso, né, e um pouco mais tem a ver com essa questão da elaboração dos projetos culturais, que é já um espaço de trabalho. Nós temos muitos profissionais que trabalham fazendo elaboração de projetos e se você está bem interessado nisso, você já pode começar. Essa primeira parte do nosso papo é importante que vocês possam pesquisar, conhecer mais o campo da elaboração dos projetos culturais, conhecer os editais que ficam abertos a receber esses projetos, a financiar essas propostas culturais. Então, o sucesso do seu projeto tem a ver com esse seu desempenho, que ele vai acontecer antes mesmo do início do processo de escrita. Quanto mais você se aprofundar no campo, quanto mais você pesquisar sobre o setor cultural, mais tranquilo e mais seguro ficará o seu processo de escrita. Bem, espero ter tirado algumas dúvidas, trazido algumas informações importantes e a gente se vê na próxima aula.